Olá, pós-graduandos, tudo bem com vocês? Em um vídeo anterior já falamos sobre a construção do parágrafo, que é um bloco informacional do nosso texto. E neste vídeo vamos falar sobre a progressão discursiva. Como que os blocos informacionais se sucedem à medida que o texto vai progredindo, acrescentando novas informações ao que está posto, dando continuidade com informações que estejam em quantidade adequada e com relevância àquilo que está posto. Nós temos 3 movimentos que nós temos que levar em conta para efetivar a progressão do nosso texto, ou seja, não construir um texto que seja circular, que as informações fiquem sendo repetidas sem que haja um acréscimo, o famoso enchimento de linguiça, ou nem construir um texto em que os blocos informacionais não se conectem. Cada parágrafo esteja falando de uma coisa e você não consiga ter uma unidade de sentido nesse texto. Então, esses movimentos são movimento de prospecção, movimento de retrospecção e os nexos semânticos. O que seria isso? Movimento de prospecção é o avanço do nosso texto, Para que o texto não seja repetitivo, não seja circular, ele tem que crescer. E como que ele cresce? Pelo que a gente chama de expansão de conteúdo. Quando você traz novas informações sobre aquele tema. Cada parágrafo ele tem uma ideia central, mas para um texto ele ser coeso, coerente, ele está tratando de um tema mais geral, Então, para o meu texto crescer, a cada parágrafo eu vou acrescentando informações sobre esse tema. Logo, é necessário que eu tenha um conhecimento de mundo, que eu tenha informações sobre ele, para que eu possa ir realizando esse detalhamento de forma contínua e coordenada. Ao mesmo tempo que eu preciso avançar, eu preciso retrospectar, eu preciso fazer um movimento de retrospecção, que é o quê? A retomada de informações. Eu preciso ir recuperando qual é a minha ideia central, qual é o tema desse texto. Porque se eu não vou recuperando a ideia à medida que eu vou acrescentando informações, eu acabo mudando de assunto. E como é que eu recupero essa ideia sem fazer um texto repetitivo? Utilizando sinônimos, expressões, paráfrases e algumas vezes a própria repetição. Então, se eu estou falando de uma temática, quando eu vou retomar essa temática, eu posso utilizar uma expressão que tenha o mesmo sentido, um sentido semelhante, que englobe essa temática. Eu posso usar um pronome, ele, ela, isso, aquilo, para retomar. Existem várias estratégias para fazer essa retrospecção, mas ela é muito necessária para que esse texto mantenha a sua ideia-chave. E diante dessas indas e vindas, são necessárias conexões. E essas conexões são os nexos semânticos. São as palavras que vão ajudar a fazer com que essas novas ideias que nós trazemos façam sentido. E que são o que a gente chama também de elementos coesivos. Então, quando eu vou acrescentar informações, eu colocar além disso, ademais. Quando eu vou me opor a uma ideia anterior, colocar entretanto, contudo, todavia, porém. Quando eu vou fazer um fechamento, que eu coloco um portanto, assim, dessa forma. Então, esses elementos, que eles aparecem de forma mais abrangente no início dos parágrafos, mas eles também aparecem dentro dos parágrafos, estabelecendo essas relações de sentido no texto. Então, o meu texto ele cresce com novas informações, ele retoma informações e ele conecta os períodos e as orações por meio de elementos que vão contribuir com a sua construção de sentido. Isso é progressão discursiva. E aí, já conhecia esse conceito e já aplicava as suas ideias? Qualquer dúvida, deixe um comentário. Até a próxima!